Quando lhe perguntarem qual é a rádio que você ouve o dia inteiro, responda rápido. 99,1. Você está ouvindo ZYR 601, 99,1. Max Correio FM, Marisópolis, Paraíba. Max Correio. Max Correio. Max Correio. A informação é poder. Quebramos o silêncio do seu cotidiano. O que está acontecendo agora na cidade, na região, no estado, no Brasil e no mundo. Os fatos que você não pode ignorar. O poder sob o microscópio. Entrevistas diretas. Perguntas que exigem respostas sem rodeios. E a dose certa de entretenimento e cultura para você respirar e recarregar. É a Realidade Sem Filtro. É a sua voz do rádio. Espaço aberto. A notícia começa aqui. Paulo Pereira. Na cidade de Souza, são exatamente 17 horas e 6 minutos. Está entrando no ar o espaço aberto aqui pela Max Correio FM 99,1. Os principais fatos do dia e os bastidores da política, da saúde, da educação e do cotidiano sertanejo. Informação com credibilidade, agilidade e compromisso com a verdade. Aqui a notícia chega até você em 2 horas. Clara, direta e sem rodeios. Apresentação e reportagens de Paulo Pereira, na técnica Érica Venâncio e Onirê Pablo. Direção de programação, Everton Rodrigues. Direção geral, André Gadelha. Começa agora. Nós somos multiplataforma. Ligue e participe. O espaço aberto está começando. Confira as manchetes de hoje. O espaço aberto desta segunda-feira, 30 de março. Governador João Azevedo anuncia fábrica de medicamentos em Caporã. Meu último ato no governo, na área da economia. Corrida Passos pela Vida reúne mulheres em eventos de saúde e superação na Alameda, aqui no município de Souza. Velório e sepultamento do ex-deputado e escritor Ailson Matos ocorrem nesta segunda-feira, aqui na cidade de Souza. Relatório da CPMI aponta que Júnior do Peixe atuou como lobista e usou contas como dutos de movimentação de recursos ilícitos. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reúne com diretores dos IEFs do Sertão para tratar de implantação do IEF do Sertão. Presidente do TCE da Paraíba deseja boas-vindas aos novos conselheiros e afirmou que o tribunal tem histórico de coerência e trabalho voltado à população da Paraíba. Prefeito do Lastro, Dr. Ronaldo, comemora mais investimentos chegando no município. Prefeito de Souza, ao lado da secretária de Assistência Social, Mariana Cartacho, dá início à entrega das cestas da Semana Santa às comunidades aqui no município de Souza. Município de Verópolis segue dando exemplo de gestão pública e eficiente, antecipando o salário dos funcionários, garantindo mais gestão equilibrada.
Escritor Tiago Benevenuto lançará livro histórico sobre política no próximo dia 25 de abril aqui no município de Souza. Prefeitura de Campina Grande adia lançamento do maior São João do mundo em 2026. E bancos não abrirão na próxima sexta-feira. Saiba os detalhes. Vamos direto para ele, para a área esportiva aqui do Espaço Aberto nesta segunda-feira. Na área esportiva, as principais manchetes do dia. Souza perde para o Piauí em seu segundo jogo pela Copa do Nordeste. Botafogo dá para escapar a vitória contra o Asa após a lambança do seu goleiro. Corrida Guardiões da Infância realizada pela PF em Patos, na Paraíba. E ainda na área política do Espaço Aberto desta segunda-feira, deputado Hugo Mota faz leitura de cenários que já começou e com recado direto para os candidatos do seu partido. Vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, comenta sobre indecisão de Cícero de sair da prefeitura de João Pessoa para disputar o governo da Paraíba. E também ainda nos bastidores, perguntado sobre sua saída da prefeitura no prazo eleitoral, o prefeito Cícero Lucena responde à imprensa. Fique ligado, o Espaço Aberto está no ar. A informação é poder. Quebramos o silêncio do seu cotidiano. O que está acontecendo agora em nossa cidade, na região, no Brasil e no mundo. Os fatos que você não pode ignorar. O poder sob o microscópio. Entrevistas diretas, perguntas que exigem respostas sem rodeios. E a dose certa de entretenimento e cultura para respirar e recarregar. É a realidade sem filtro, é a sua voz no rádio. Espaço Aberto, a notícia começa aqui. Na Maxi Correio com Paulo Pereira. Músicas e novidades. Max Correio FM. Você está cansado de fake news e desinformação? Quer estar sempre atualizado com notícias confiáveis e de qualidade? Então não perca tempo, acesse agora mesmo www.blogdopaulopereira.com.br, seu portal de notícias confiável e imparcial. O melhor de tudo é que aqui as notícias são atualizadas em tempo real, garantindo que você sempre esteja à frente dos acontecimentos. Programa Espaço Aberto faz um alerta e também um convite. Souza, cidade verde, cidade cuidada. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. O máximo em rádio. Max FM. Max Correio. Souza é uma cidade educada, e educação também se aprende no trânsito.
pedestre. Agora, Souza e região pode contar com um médico para cuidar da sua saúde mental. Dr. Alexson Sarmento, pós-graduado em psiquiatria, é o profissional correto para tratar de transtornos como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, transtorno afetivo bipolar, transtornos do pânico, entre outros adoecimentos da mente, atendendo na Clínica Renascense, que fica localizada na Rua Sadi Fernandes, número 30, próximo ao Pio Supermercado. Agende sua consulta no telefone WhatsApp 83-9138-8587 e em Cajazeiras, na Clínica Integrativa Dr. Gentil Paiva, 83-9146-8171. Dr. Alexson Sarmento, sua saúde mental é prioridade. Quer ficar por dentro das principais notícias de Souza e região? Acesse o blog do Paulo Pereira, o portal que traz tudo o que você precisa saber sobre política, educação, cultura, saúde e muito mais. Aqui você encontra a opinião sobre os fatos mais importantes do dia, sempre com credibilidade e compromisso com a informação. Além disso, o blog do Paulo Pereira oferece uma cobertura completa de eventos culturais, dicas de entretenimento, movimenta o sertão, o Brasil e o mundo. Conecte-se com o que acontece na sua cidade. Acesse agora blogdopaulopereira.com.br, sua fonte de informação confiável e atualizada. Fones de contato 83-8102-0362. Instagram, @blog do Paulo Pereira. Aqui a notícia chega primeiro. Você sabia que cuidar da pele, dos cabelos e da autoestima começa com um especialista de confiança? Conheço o Dr. Jefferson Pontes, pós-graduado em dermatologia clínica, cirúrgica, tricologia e em breve com transplante capilar e blefaroplastia, cirurgia para correção de excesso de pele nas pálpebras. Atendimento personalizado para cuidar da sua saúde e beleza, atendendo na Clínica da Família e Clínica Iote em Souza, Labroclin em São José da Lagoa Tapada, Instituto Vanessa Arnold em Pombal, Centro Médico Dr. Diego Galdino no Iraúna. Agende já a sua avaliação. Dr. Jefferson Pontes, dermatologia com excelência e cuidado, porque prevenir é a melhor forma de tratar. Eita, meu povão, vem pro Mais Rodrigues, vem! Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Tem preço baixo e qualidade, sim senhor. Agora são 10 motos para o cliente vencedor. São 10 anos de sucesso, lado a lado com freguês. O aniversário é nosso e o presente é de vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Souza e região já conhecem o seu valor. São 10 anos de cuidado com o nosso consumidor. Esse ano o Mais Rodrigues inovou mais uma vez. São 10 anos de história com 10 motos pra vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais.
O poder sob o microscópio. Espaço Aberto. A notícia começa aqui. Olha, na cidade de Souza são exatamente 17 horas e 21 minutos. Está entrando no ar o Espaço Aberto aqui pela Max Correio FM nesta segunda-feira. O dia é 30 de março, o ano é 2026. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Juventude. Para você participar do Espaço Aberto, você liga para os telefones Zap 8102-0362 e também pelo telefone 8190-0099. O nosso fixo é o 3522-4400. Você também participa do Espaço Aberto, mandando sua mensagem, dizendo o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Participe, o Espaço Aberto está começando. Olha, já no início do programa, eu quero mandar um alô aí aos nossos ouvintes diário aqui do Espaço Aberto, nosso querido Fernando do Pastel, que já está ligadinho aí no Espaço Aberto, com seu radinho ligado aí na Praça Simão Afonso de Carvalho. A Regina, no bairro Doutor Zezé, também um abraço à dona Silvia, a Adalgisa, aí na rua Dom Pedro I, no bairro da Estação. A doutor Targino Maia, ao nosso querido Girolando, carteiro de todos os dias, ao nosso querido Babá, que também está na audiência do Espaço Aberto, e ao nosso querido Chiquinho da SEAP. Olha, a janela partidária se fecha e escancara o jogo político rumo às eleições. Pressão por renúncias e definições partidárias revela interesses, estratégias e o verdadeiro compromisso com o eleitor. O fechamento da chamada janela partidária marca, mais uma vez, um dos momentos mais reveladores da política brasileira e paraibana. É nesse período que vemos, sem muitos disfarces, a dança das cadeiras partidárias, onde muitos políticos trocam de sigla não por convicção ideológica, mas por conveniência eleitoral. É isso, e isso precisa ser dito com clareza ao nosso ouvinte. A política, muitas vezes, ainda é movida por cálculos frios de sobrevivência no poder. Na Paraíba, o cenário não foi diferente. Com o prazo de renúncia se aproximando para aqueles que desejam disputar novos cargos, a pressão aumenta e obriga os pré-candidatos a tomarem decisões rápidas e nem sempre coerentes com o discurso que apresentaram ao longo de seus mandatos. É o momento em que se testam lealdades, se firmam alianças e, infelizmente, também se revelam contradições. O que se observa é uma corrida intensa pela formação de bases eleitorais sólidas, lideranças sendo cortejadas, apoios sendo negociados e grupos políticos sendo redesenhados. Tudo isso faz parte do jogo democrático, é verdade, mas é preciso questionar até que ponto essas movimentações refletem projetos reais para a população e não apenas projetos pessoais de poder. O eleitor paraibano, cada vez mais atento, terá um papel decisivo nesse processo. Em outubro, não estará apenas escolhendo nomes, mas validando ou rejeitando essas estratégias que agora se desenham nos bastidores.
é a oportunidade de cobrar coerência, compromisso e, principalmente, resultados. Não basta mudar de partido, é preciso mudar práticas. Não basta formar alianças, é necessário apresentar propostas concretas. A democracia não se resume ao voto, mas à consciência crítica de quem vota. O Espaço Aberto acompanha de perto cada movimento desse tabuleiro político, sempre com o compromisso de informar e provocar reflexão, porque, no fim das contas, é o povo que dá a palavra final, e essa deve ser respeitada acima de qualquer articulação política. Olha, são 17 horas e 26 minutos, o Espaço Aberto vai direto para ele, para a área esportiva aqui do Espaço Aberto com Onirê Pablo. Boa tarde, ouvintes aqui no Espaço Aberto, tendo agora na área esportiva aqui do programa. Souza perde para o Piauí em seu segundo jogo pela Copa do Nordeste. Souza não conseguiu reeditar a boa atuação da sua estreia quando goleou Confiança em casa e acabou perdendo por 1-0 para o Piauí Esporte Clube neste domingo, no estádio Albertão, em Teresina, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O gol do time piauiense foi marcado por Turan aos 18 minutos do segundo tempo. Com o revés, o Souza permanece com 3 pontos no grupo A e foi ultrapassado pelo Asa, que empatou com o Botafogo da Paraíba por 2-2. O Piauí, que conquistou a primeira vitória, aparece na terceira colocação do grupo B. Na próxima rodada, o Dinossauro vai enfrentar o Botafogo da Paraíba dia 8, reeditando a final do Paraibano. O duelo acontece no estádio Marizão, em Souza. Já o Piauí pega o Fluminense, também na quarta-feira. Antes desse jogo, o Souza estreia na Série do Campeonato Brasileiro, no sábado com o América em Natal. Botafogo da Paraíba deixa escapar a vitória com asa após o almoço do goleiro. Em uma final de jogo eletrizante, com gols marcados nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo da Paraíba ficou no empate por 2-2 contra o Asa de Alagoas, neste domingo no estádio Almeidão, em João Pessoa, e perdeu a chance de manter o 100% na Copa do Nordeste. Os gols do Belo foram marcados por Gabriel Tota e Rodolfo. Enquanto isso, o Anderson e Kellyton anotaram os tentos do time alagoano. Com o resultado, o Botafogo da Paraíba cai para a segunda colocação do grupo B, com 4 pontos, fazendo pontuação do Jazeirense, que é melhor no saldo de gols. Já o Asa assume a liderança isolada no grupo A com 4 pontos. Na terceira rodada, o Botafogo encara o Souza dia 8 no Marizão, enquanto o Asa enfrenta o CRB no Alagoano no mesmo dia. Antes, o Botafogo da Paraíba fará a sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Barra de Santa Catarina. Já o Asa fará a sua estreia na Série D contra o Chapecoense em casa. Corrida Guardiões da Infância realizada pela PF em Patos. A delegação da Delegacia de Polícia Federal em Patos realizou neste domingo a corrida de Guardiões da Infância, reunindo cerca de 300 inscritos em um evento que aliou esporte, cidadania e conscientização social. A iniciativa integra o projeto Guardiões da Infância, que busca aproximar a Polícia Federal da sociedade e fortalecer a reflexão coletiva sobre a importância da proteção de crianças e adolescentes, mais do que uma atividade esportiva. A corrida foi concebida com um instrumento de engajação social, voltado a despertar na população o senso de responsabilidade na defesa da infância. A expressiva participação do público demonstra a relevância da temática e evidência o potencial de do evento como ferramenta de mobilização social. Olha, são 17 horas e 29 minutos, o Espaço Aberto desta segunda-feira, que tem o oferecimento de Dr. Alexson Sarmento. Agora Souza e região pode contar com um médico para cuidar da sua saúde mental. Dr. Alexson Sarmento, pós-graduado em psiquiatria, é o profissional correto para tratar de transtornos como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, transtorno afetivo bipolar, transtornos do pânico, entre outros adoecimentos da mente. Atendendo na Clínica Renascense, que fica localizada na Rua Sade Fernandes, número 30, próximo ao Pio Supermercado. Agende sua consulta no telefone WhatsApp 83 9138 8587 e em Cajazeiras, na Clínica Integrativa Dr. Gentil Paiva, 83 9146 8171. Dr. Alexson Sarmento, sua saúde mental é prioridade.
Às 17h30, o Espaço Aberto trazendo as primeiras informações desta segunda-feira, 30 de março. O ano é 2026, aqui pela Max Correio FM 99,1. Olha, o governador João Azevedo, que já se prepara para deixar o cargo de governador e se prepara também para disputar aí uma vaga no Senado Federal, já começa a dar sinais de que já está pronto para deixar o cargo. João Azevedo anuncia fábrica de medicamentos em Caporã, meu último ato do governo na área econômica. O governador João Azevedo anunciou a instalação de uma fábrica de medicamentos em Caporã, no litoral sul da Paraíba. O anúncio foi feito durante o programa Conversa com o Governador, na Rádio Tabajara e pela internet nesta segunda-feira. Esse foi o último programa com o gestor, que deixará o cargo nesta semana para disputar a eleição para o Senado, em outubro deste ano. No dia 1º, eu assino com o Ministério da Saúde uma fábrica de medicamentos que vai ser instalada em Caporã, revelou o governador. Segundo João Azevedo, a fábrica vai gerar emprego, vai gerar renda e eu estou muito feliz. Talvez esse seja o meu último ato administrativo no governo do estado da Paraíba, na área da economia, que é assinar essa construção dessa fábrica aqui no meu estado. E ainda dentro do mês que comemora e homenageia as mulheres, Corrida Passos pela Vida reúne mulheres em evento de saúde e superação aqui na cidade de Souza. A Alameda de Prática Esportiva, na saída de Souza, na região aqui do Portal dos Dinossauros, foi cenário de energia, superação e protagonismo feminino durante a realização da Corrida Passos pela Vida, evento que reuniu dezenas de participantes em uma grande mobilização em prol da saúde e da valorização da mulher. Para a secretária de Saúde, Jucemar Oliveira, a iniciativa realizada em Souza é resultado da parceria entre as secretarias municipais de saúde, assistência social, educação e esporte, demonstrando a integração das políticas públicas no fortalecimento de ações voltadas ao bem-estar da população. Com um clima de entusiasmo e espírito esportivo, a corrida destacou a importância da prática de atividades físicas como ferramenta de promoção da saúde, além de incentivar hábitos de vida mais saudáveis entre as mulheres souzenses. O evento também reforçou o compromisso da gestão municipal com a valorização feminina, criando espaços de incentivo, inclusão e protagonismo, destacou a secretária de Assistência Social, Mariana Cartacho. Olha, o velório e sepultamento do ex-deputado e escritor Ailson Matos ocorre nesta segunda-feira, aqui no município de Souza. O velório do ex-deputado estadual, advogado e escritor paraibano Ailson Nogueira Matos, que faleceu aos 23h30 deste domingo, aos 91 anos, ocorreu nesta segunda-feira. O cemitério Jardim da Paz, em Souza, sua terra natal. O cortejo estava previsto para sair às 16 horas, quando seguiu para uma breve homenagem na Câmara Municipal de Souza. O sepultamento acontece agora às 17 horas no cemitério São João Batista, também no município. Ailson Matos, avô do deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Felipe Leitão, do MDB, estava internado no Hospital São Francisco, em João Pessoa, onde veio a óbito. Em suas redes sociais, o parlamentar prestou uma homenagem emocionada ao avô, destacando sua trajetória pública e influência pessoal. Um homem de história grandiosa, foi abrigo, conselheiro, exemplo e amor, escreveu Felipe Leitão.
O prefeito de Souza, Helder Carvalho, decretou luta oficial no município. Ele lamentou a perda e ressaltou a relevância de Eilzo para a vida pública da Paraíba. Eilzo foi uma figura de grande importância para o nosso estado, com serviços prestados que jamais serão esquecidos, afirmou o gestor, que também manifestou solidariedade a toda a família. E eu quero também aqui, em nome do programa Espaço Aberto, de toda a equipe do Espaço Aberto, aqui da Max Correio FM, também solidarizar com a família do Dr. Eilzo Nogueira Matos. Eu que também tive a oportunidade de, em breves momentos, estar junto da figura de Eilzo Matos na qualidade de escritor na Academia Souzense de Poesia, quando aqui estava atuando. E também tive a honra e o prazer de disputar em 2002 a eleição para deputado estadual, ele na condição de deputado federal e eu de estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Olha, são 17 horas e 36 minutos, o Espaço Aberto vai ao primeiro bloco comercial e em seguida a gente já volta com a entrevista do dia. Hoje, fechando a programação de homenagem ao Mês da Mulher com a professora doutora Marísia Oliveira da Silva. Ela que é psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Vai conversar com os nossos ouvintes aqui no encerramento das homenagens ao Mês da Mulher. Aqui é tudo Max. Max Correio. Você está cansado de fake news e desinformação? Quer estar sempre atualizado com notícias confiáveis e de qualidade? Então não perca tempo, acesse agora mesmo www.blogdopaulopereira.com.br, seu portal de notícias confiável e imparcial. O melhor de tudo é que aqui as notícias são atualizadas em tempo real, garantindo que você sempre esteja à frente dos acontecimentos. Eita, meu povão! Vem pro Mais Rodrigues! Vem! Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Tem preço baixo e qualidade, sim senhor. Agora são 10 motos para o cliente vencedor. São 10 anos de sucesso lado a lado com o freguês. O aniversário é nosso e o presente é de vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Souza e região já conhecem o seu valor. São 10 anos de cuidado com o nosso consumidor. Esse ano o Mais Rodrigues inovou mais uma vez. São 10 anos de história com 10 motos pra vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Aqui é tudo Max. Max FM. Souza é uma cidade educada e educação também se aprende no trânsito. Faça a sua parte,
usar o capacete, dar a preferência ao pedestre. Agora, Souza e região pode contar com um médico para cuidar da sua saúde mental. Dr. Alexson Sarmento, pós-graduado em psiquiatria, é o profissional correto para tratar de transtornos como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, transtorno afetivo bipolar, transtornos do pânico, entre outros adoecimentos da mente, atendendo na Clínica Renascense, que fica localizada na Rua Sadi Fernandes, número 30, próximo ao Pio Supermercado. Agende sua consulta no telefone WhatsApp 83-9138-8587 e em Cajazeiras, na Clínica Integrativa Dr. Gentil Paiva, 83-9146-8171. Dr. Alexson Sarmento, sua saúde mental é prioridade. Quer ficar por dentro das principais notícias de Souza e região? Acesse o blog do Paulo Pereira, o portal que traz tudo o que você precisa saber sobre política, educação, cultura, saúde e muito mais. Aqui você encontra a opinião sobre os fatos mais importantes do dia, sempre com credibilidade e compromisso com a informação. Além disso, o blog do Paulo Pereira oferece uma cobertura completa de eventos culturais, dicas de entretenimento, movimenta o sertão, o Brasil e o mundo. Conecte-se com o que acontece na sua cidade. Acesse agora blogdopaulopereira.com.br, sua fonte de informação confiável e atualizada. Fones de contato 83-8102-0362. Instagram, @blog do Paulo Pereira. Aqui a notícia chega primeiro. Você sabia que cuidar da pele, dos cabelos e da autoestima começa com um especialista de confiança? Conheço o Dr. Jefferson Pontes, pós-graduado em dermatologia clínica, cirúrgica, tricologia e em breve com transplante capilar e blefaroplastia, cirurgia para correção de excesso de pele nas pálpebras. Atendimento personalizado para cuidar da sua saúde e beleza, atendendo na Clínica da Família e Clínica Iote em Souza, Labroclin em São José da Lagoa Tapada, Instituto Vanessa Arnold em Pombal, Centro Médico Dr. Diego Galdino no Iraúna. Agende já a sua avaliação. Dr. Jefferson Pontes, dermatologia com excelência e cuidado, porque prevenir é a melhor forma de tratar. Programa Espaço Aberto faz um alerta e também um convite. Souza Cidade Verde, cidade cuidada. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Em todos os momentos e onde a gente estiver, é sempre boa hora pra um café, um bom papo, um biscoitinho, pra deixar meu coração quentinho. A família reunida e a xícara cheinha de café. Café pai vovô, eu quero um café pai vovô. É tão bom saber que o sabor de estar junto é o verdadeiro gosto do amor. Café pai vovô. Max Correio. Max Correio. Aqui é tudo Max. Max Correio FM. Espaço Aberto. A notícia começa aqui. Olha,
Olha, na cidade de Souza são exatamente 17 horas e 46 minutos, o espaço aberto aqui pela Max Correio FM, nesta segunda-feira, que tem o oferecimento de Supermercado Mais Rodrigues, que está aí com a super promoção Fecha Mês, trazendo aí na super promoção do Fecha Mês do Supermercado Mais Rodrigues, arroz parbolizado, panelaço 1 quilo, que custa R$ 3,99 por apenas R$ 2,98. Açúcar Cristal Alegre, o quilo, de R$ 3,19 por R$ 2,88. Também você vai encontrar o café almofada Santa Clara Clássico, 250 gramas, de R$ 14,99 por apenas R$ 12,98. Também creme de leite Italac 200 gramas, que custa R$ 2,99 por apenas R$ 2,28. Também você vai encontrar a margarina Primor 500 gramas de R$ 5,99 por apenas R$ 4,98. Na super promoção do fim de mês do Supermercado Mais Rodrigues, sardinha, coqueiro, óleo, sabor 125 gramas, que custa R$ 6,49 por apenas R$ 5,18. Também você vai encontrar aí o ketchup Tambaú, 190 gramas, de R$ 2,99 por apenas R$ 2,48. Flocão de milho Cusco Mil de 500 gramas, que custa R$ 1,49 por apenas 98 centavos. Você vai encontrar também bebida láctea Italaquinho 200 ml de R$ 1,99 por apenas R$ 1,18. E bebida láctea Easy, vários sabores de 900 gramas, que custa R$ 5,99 por apenas R$ 4,48 centavos. É a super promoção do Fecha Mês do Supermercado Mais Rodrigues, que vai do dia 30 a 31 de março ou até quando durar os estoques. Eita, meu povão! Vem pro Mais Rodrigues! Vem! Olha, o Mais Rodrigues é muito bom. O Mais Rodrigues é bom demais. Olha quem comprou no Mais Rodrigues. Olha, são 17 horas e 48 minutos, o Espaço Aberto está nesta segunda-feira, encerrando uma programação que ao longo do mês de março nós nos dedicamos aqui às homenagens ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado agora no dia 8 de março. Nós tivemos aqui na bancada várias personagens que trouxeram aqui a sua vivência, as suas lutas e as suas emoções acerca da luta contra a violência contra a mulher. Também tivemos aqui a oportunidade de discutir temas importantes como o feminicídio, a misoginia e outros temas já debatidos aqui no Espaço Aberto. E hoje nós estamos fechando a programação do mês de março, dedicado à homenagem a todas as mulheres, não só de nossa cidade, mas de todo o mundo, com a professora doutora Marísia Oliveira da Silva. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, também doutora em educação pela própria Universidade Federal da Paraíba. Estamos agora recebendo a professora doutora Marísia Oliveira da Silva. Boa tarde, professora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas ouvintes, né, da Rádio Max Correio FM, né? Isso. Olha, professora, para dar início à nossa conversa, eu gostaria primeiro de agradecer a sua disponibilidade de conversar com o nosso público ouvinte nesta tarde de segunda-feira. Dizer que é um imenso prazer tê-la aqui na bancada do Espaço Aberto aqui da Max Correio FM 99,1. Para início de conversa, eu gostaria de saber da senhora como a senhora avalia a importância de discutir a saúde emocional da mulher, especialmente no mês dedicado a elas. Inicialmente, eu queria agradecer também o convite, né, a confiança, e espero poder contribuir aqui com essa conversa que, né, essa entrevista vai se dar mais no nível de uma conversa. E eu gostaria de colocar o seguinte,
questão da saúde mental da mulher é um tema que precisa ser abordado todos os dias do ano, não só especificamente no mês alusivo, né, à luta das mulheres, que é o mês de março. O dia 8 de março é o marco, né, internacional aí dessa luta, dessa resistência nossa. Mas todos os dias, todos os meses do ano, a gente precisa discutir, trazer essa questão da saúde mental da mulher, principalmente no atual contexto em que estamos vivenciando nesse Brasil, nesse país, onde tantas violências estão cada vez mais crescentes, né, em relação à mulher. Professor... Isso tem gerado muito sofrimento psíquico. Fique à vontade, professora. Bom, então, assim, o que eu poderia dizer é que o mês de março é um mês alusivo, né, como outros meses, a abordar certas temáticas, no caso do mês de março, a questão da mulher, né, que tem a ver com a luta, com a resistência, com a resiliência, com todo esse processo histórico que nós mulheres atravessamos durante toda uma história ocidental e também brasileira, onde, refletindo tudo o que existe no mundo em termos de dominação e de opressão sobre a mulher, nós também sofremos essa consequência. E num país com características específicas como o nosso, né, que tem todo um processo civilizatório, patriarcal, violento em cima da mulher, misógino, como você mesmo colocou aí, pelas temáticas que foram abordadas, e que a gente precisa trazer para a discussão. Discutir entre nós, homens e mulheres também, porque não dá para essa luta ficar só colocada nas nossas costas, mas é uma luta, é um tema, é uma discussão que a gente tem que envolver também toda a sociedade, inclusive os homens, porque é a partir desse lugar da masculinidade que foi engendrada dentro do patriarcado, que nós mulheres sofremos ao longo da história, estamos sofrendo cada vez mais, principalmente aqui no nosso país, né? Ok, professora. Professora, nós hoje estamos conversando com a professora doutora Marísia Oliveira da Silva, ela que é psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e também doutora em Educação pela própria universidade. Hoje aqui no Espaço Aberto, fechando a nossa programação de homenagem ao 8 de março, que ocorreu agora no dia 8 de março, mês da mulher. Professora, quais são os principais sinais de que a saúde emocional de uma mulher está fragilizada? Primeiro, eu gostaria de contextualizar que essa doença, ou esse adoecimento, esse sofrimento psíquico, ou a saúde mental da mulher está fragilizada dentro de um contexto de violências, como nós já colocamos, mas não também só das violências históricas e também atuais. Entretanto, também acrescentar fatores como a questão hormonal, as alterações dos fatores biológicos, né? A questão da classe social, a questão que envolve o gênero, a orientação sexual, que envolve o racismo, a cor da pele do sujeito, essas marcas que o sujeito traz ao nascer e que também inserem nesse sofrimento. Então, a gente, quando pensa em saúde mental da mulher, a gente não pode pensar a mulher de maneira genérica, mas as mulheres também situadas em contextos sociais específicos, né, onde a cor da pele pesa, a classe social, as condições de vida que essa pessoa vive, que essas mulheres ou essa mulher vive, as violências várias que essa pessoa vive, a faixa etária que essa mulher também está atravessando ao longo da sua vida, porque a gente sabe que também a mulher, ao longo de todo um processo de alterações que o seu corpo vai se dando ao longo do seu desenvolvimento até chegar à menopausa e também ao envelhecimento, alterações biológicas, hormonais estão acontecendo ali, que também se somam a esses outros fatores que vão também gerando sofrimento psíquico. Então, é preciso antes contextualizar de que saúde mental nós estamos falando, né? De que mulheres a gente está falando especificamente, de onde vêm essas mulheres. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala dos sinais, sabe, Paulo, a gente precisa pensar certas reações exageradas, que a gente considera exageradas, mas que muitas vezes estão sinalizando algo que não está bem, que não está funcionando legal ali naquele sujeito. A questão de dormir pouco, sentir alterações no seu sono, uma agressividade intensa em relação a situações que a gente considera até não presente com aquela reação agressiva, né, que as mulheres estão tendo,
falta de apetite, emagrecimento, um semblante também, que é importante olhar esse corpo dessa mulher, olhar como está o semblante dessa mulher, o olhar dela, sabe? É o sorriso que desapareceu naquele semblante, que às vezes se fazia presente, né? É preciso também pensar nesse corpo que também está sem energia, um corpo que não está se sentindo animado para realizar tarefas, atividades que antes eram interessantes para esse corpo realizar. Falta de apetite sexual, inclusive a sexualidade também é um dos elementos afetados, aí nas dimensões afetadas. Então, são N fatores que se expressam a você observar esse sujeito e ver que algo ali não está funcionando legal. Uma apatia, uma falta de envolvimento com as situações que antes a pessoa se envolvia, achava interessante. Então, assim, nesse momento aqui, me vêm vários sinais que a gente pode identificar que essa mulher não está bem. Uma insatisfação constante diante das coisas, uma revolta, que geralmente tem um fundo, uma raiz, uma essência muito justificável, sabe? Que se for aprofundar no processo de autoconhecimento, se essa mulher começar a se autoexaminar, e se as pessoas conseguirem ter um pouco de escuta e empatia com essa mulher ou essas mulheres, a gente vai ver que aquele mal-estar todo, aqueles sinais, aqueles sintomas que a pessoa está realmente expressando, comunicando no mundo, tem razões de base que estão levando àquela manifestação, àquele tipo de expressão. Eu estou falando aqui de uma forma geral, porque a depressão, o transtorno de pânico, a burnout, a síndrome do burnout, e tantos outros sintomas, como o transtorno bipolar e tantas outras manifestações, inclusive de doenças de fundamentação orgânica, como as doenças autoimunes, que a gente diz fundamentação orgânica, porque se expressa no organismo, mas tem toda uma raiz psíquica, né, somática, que a gente precisa considerar. Eu acho que nesse momento, assim, o que eu posso elencar, enumerar, e dizer para as mulheres que estejam me ouvindo nesse momento é que preste atenção ao seu corpo, ao seu semblante, aos maus-estares que seu corpo anda sinalizando, que muitas vezes também muita palpitação cardíaca, né? Muito desconforto no estômago, muitas dores musculares. Esse corpo está falando de algo que não está funcionando bem, que não está andando bem para esse sujeito, para vocês que estão vivenciando esse tipo de processo. Então, assim, acho que o corpo é um dos lugares fundamentais e mais legítimos para a gente perceber, identificar na mulher e em nós mesmas, nas mulheres, esse tipo de processo que está sinalizando um processo de sofrimento psíquico e pode se agravar para um transtorno mais complexo. Ok, são 17 horas e 59 minutos. A Max Correio FM hoje conversa com a doutora Marísia Oliveira. Ela que é psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e também doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje aqui conversando com os nossos ouvintes, fazendo aqui o encerramento, o fechamento das homenagens ao mês da mulher aqui pela Max Correio no espaço aberto desta segunda-feira. A quem quiser também participar do programa, pode ligar pelos telefones 8102-0362, também pelo 8190-0099, também pelo nosso fixo 3522-4400. Você pode mandar mensagem pelo Facebook, Instagram e YouTube. Participe do Espaço Aberto hoje, nesta segunda-feira. Professora, muitas mulheres silenciam suas dores, porque ainda é tão difícil falar sobre abuso e violência. Essa questão é bem interessante, porque nós mulheres fomos historicamente silenciadas. Vivemos historicamente silenciadas, encarceradas no nosso ser, na nossa solidão, sem conseguir ter interlocutores, né, que validem ou validassem as nossas experiências. A gente está num processo de transformação, de transição, porque as transformações estão acontecendo, mas ainda são muito incipientes, ainda muito pequenas, muito iniciais, né?
Mas é uma herança que nós mulheres, eu estava até refletindo antes de começar a conversar com você sobre isso, com os ouvintes e as ouvintes desse espaço aberto, é de como, dentro da história, nós mulheres fomos referenciadas sempre por uma perspectiva masculina. Então, assim, não havia referencial para a nossa singularidade, para aquilo que é muito próprio nosso, né? Muito específico da mulher. Inclusive, aquilo que, ao longo da história, expressava esse momento, essa necessidade da mulher se expressar, de comunicar seus sofrimentos, de falar sobre o seu sofrimento, era muitas vezes, quando essas mulheres conseguiam tentar fazer isso, ou expressavam isso no corpo, porque o corpo, como eu já disse a você, é um lugar de expressão e de comunicação legítimo, né? Era considerado, inclusive, dentro da própria psicologia, pensando na psicologia como ciência, dentro de uma visão mais conservadora, que isso está sendo superado ao longo da história, e que essas mulheres, elas eram insatisfeitas. Era uma marca da mulher a insatisfação. A mulher era esse ser que realmente reclamava demais, que questionava demais e que nunca ficava satisfeito. E existe ainda essa herança cultural dentro da perspectiva masculina, patriarcal, machista, de que nós, mulheres, somos sempre aquelas que reclamamos, que estamos insatisfeitas, que sempre queremos mais quando temos tudo. Então, veja, se ao longo da história a gente já herdou, vem se acostumando a não ser acolhidas naquilo que a gente tem de mais legítimo, né? De sofrimento, de inquietações, onde não havia escuta, a gente também é natural que ainda hoje a gente tenha receio de não poder ser compreendidas a partir dos sofrimentos que a gente vive. Porque há um julgamento de que nós não estamos funcionando bem. Porque se o referencial masculino sempre trazia que para uma mulher viver bem, se sentir feliz, ela tinha tudo já dado para ela socialmente, já prescrito para ela, e ela tendo aquilo ali, ela já não teria que reclamar, por exemplo, ser mãe, ser esposa, cuidar do lar, cuidar dos netos, viver papéis que já estavam prescritos historicamente para elas. Essas que não se satisfaziam com isso, tinham problemas de saúde mental. Ou seja, não eram consideradas pessoas saudáveis, eram pessoas problemáticas. Quando, na realidade, se a gente for ver, essas insatisfações, aspas, nada mais eram do que comunicações de que nós, mulheres, não dávamos conta daquele referencial prescrito a partir do modelo masculino, não é? de realização, de bem-estar, de saúde. Sempre, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, Paulo, mas... Fica à vontade, professora. Sempre era a partir desse olhar masculino que a nossa vida, as nossas vidas, as nossas existências eram ditadas e orientadas. Então, compreender que um ser como nós, que ainda não tinha nenhuma, né, um lugar ainda social, uma representatividade, uma identidade própria, estava insatisfeito com aquilo que já estava prescrito, porque aquilo era considerado normal, saudável, no mínimo era considerado uma grande complicação, um grande problema da parte dessa mulher que estava agindo de maneira inadequada, né? Então, assim, ainda hoje existe uma série de julgamentos em relação à mulher que está em sofrimento psíquico, porque, inclusive, dentro das próprias famílias, as pessoas dizem, mas você tem tudo para ser feliz, para estar bem, por que você não está bem? Né? Então, a história mostra que nós não tivemos, e ainda temos dificuldades, estamos melhorando e avançando, espaço de escuta. Inclusive, a psicologia surgiu muito a partir de Freud, por esse olhar, essa capacidade, essa sensibilidade que Freud teve de acolher, de ouvir as mulheres da era vitoriana, né, que eram consideradas histéricas e que sofriam violência desde a infância, por serem meninas, e se tornarem mulheres dentro daquela sociedade extremamente conservadora, rígida, onde tudo já estava prescrito e determinado em termos dos papéis de mulher e de papéis de homem, e as mulheres teriam que acolher e se dar bem, e ficarem satisfeitas com aquilo que já estava prescrito. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós, historicamente, estamos avançando, mas ainda há poucos espaços de escuta e de acolhimento do nosso ser, do ser mulher, né? Embora sejamos muito singulares, né, eu já falei até por esse recorte de classe, de gênero, de orientação sexual, das condições de vida,
e das próprios ciclos de vida que a gente vive ao longo do nosso desenvolvimento, nós temos coisas muito comuns que, infelizmente, dentro de uma sociedade patriarcal, ainda não tem o devido reconhecimento, sabe? Ok, são 18 horas e 6 minutos, o Espaço Aberto nesta segunda-feira está conversando com a professora doutora Marísia Oliveira. Ela que é psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal e também professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, doutora também pela mesma universidade. Professora, gostaria que a senhora também abordasse como identificar que uma mulher está vivendo um relacionamento abusivo, mesmo sem sinais físicos evidentes. Bom, aí já é um desafio bem maior, mas a gente também pode considerar outros aspectos que envolvem, mais uma vez, também a dimensão corporal, né? Eu acho que olhar para o corpo de uma mulher que está marcado por algumas manchas, né? Tipo, alguns edemas, algumas mutilações, automutilações, autolesões, como geralmente se chama, né? Porque pode ser a lesão do próprio opressor, né? Do próprio abusador, como também do próprio corpo. Um silenciamento, uma mudança radical no comportamento dessa mulher, né? Assim, a gente precisa observar o que é que houve, por que está assim? O que é que mudou aí? Né? O que está acontecendo? Um isolamento dessa mulher da própria convivência social dela, seja da família, seja dos amigos, das amizades, porque dentro de uma relação abusiva, o abusador sempre procura isolar a mulher das suas relações sociais, né? Toda relação que tenta afastar a mulher da própria convivência com os outros é uma relação abusiva. O abusador, ele sabe que essa mulher, que ela convive muito com a família e que tem uma rede de relações de sociais, de amizade, de afetos, né? Ela está muito mais passível de revelar segredos e violências que ela sofre do que uma mulher que está isolada. Então, assim, é preciso também ficar atenta a isso. Ah, mas fulano casou, de repente desapareceu, ninguém mais viu nas convivências, nos encontros, entre os amigos, entre os familiares, o marido não quer muito que chegue perto, e conviva com outras pessoas, é muito ciumento. Então, são sinais que a gente precisa identificar. O que é que houve que afastou essa mulher das suas relações, dos seus afetos primeiros, né? Anteriores a essa relação amorosa que essa mulher começou a estabelecer com um determinado sujeito. Então, assim, o isolamento dessa mulher é uma marca muito importante, sabe? E aí é preciso ficar atentos. Na vizinhança também, observar, ficar atentos aos gritos, da pancadaria, as ações meio exageradas nos apartamentos ou nas casas vizinhas, também são sinais que essa mulher está sofrendo uma relação abusiva. Uma mulher também que, quando ela também tem relação social que ela ainda consegue estabelecer, ela está sempre se colocando aquém do que ela realmente é, se colocando numa situação sempre de inferioridade, de incapacidade, e sempre exaltando as capacidades masculinas do seu companheiro, do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, ela certamente está vivendo uma relação abusiva onde esse sujeito ou esses sujeitos estão sendo colocados como uma referência de valor, de importância, e a mulher de desvalor, de desqualificação, ela se colocando nesse lugar, né? Então, essa é uma relação também que a gente pode considerar sinais de uma relação abusiva, que a gente precisa ficar. O que é que leva uma mulher a estar sempre exaltando tanto o seu companheiro, seu marido, seu esposo, seu namorado, e a se desqualificar e sempre se colocar aquém disso? São questões para a gente perceber, pensar e refletir sobre isso, ficar preocupados, atentas. Ok, são 18 horas e 10 minutos, o Espaço Aberto hoje está conversando com a doutora Marísia Oliveira. Ela é psicóloga clínica, doutora em educação pela Universidade Federal da Paraíba, também professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. Professora, a violência emocional pode ser tão prejudicial quanto a física. Quais são os seus efeitos psicológicos em uma mulher?
Eu até também acrescentando, Paulo, que eu lembrei também de um dos sinais também que a gente pode identificar no abusador, nas condutas do abusador, identificando uma relação abusiva, é quando você também está com suas amigas, ou as mulheres estão com suas amigas, ou seus familiares, e de repente a mensagem, a ligação, sabe, um monitoramento constante, contínuo do próprio abusador, né, do próprio sujeito com o qual essa pessoa está envolvida, de cenas de ciúmes, de controle, de querer saber, até, como eu já soube em situações, do marido até colocar rastreamento no carro e a mulher achar que aquilo é uma forma amorosa do marido estar cuidando dela, sabe? Quando, na realidade, ali também está caracterizando uma relação abusiva. Com relação à questão da violência emocional, ou violência psicológica, uma das piores violências, né? E ela geralmente vem mascarada, muitas vezes, de afeto, de cuidado, mas que, na realidade, ela se contradiz, pois traz mensagens que são sempre de trazer para o sujeito, no caso a mulher, que ela é incapaz, de que ela não pode, que ela não consegue viver sem ele, que ela precisa do apoio dele, que ela não é nada, que ela é muito frágil, sabe? De que ela não conseguiu dar certo nas coisas que ela fez, que ela não consegue realizar as atividades que ela poderia, como qualquer sujeito, realizar. Tipo de tortura que torna o sujeito sempre, no caso a mulher, numa situação de incompetência e de culpabilização, né? Porque geralmente na violência psicológica ou emocional, o sujeito está sempre fazendo cenas, criando culpabilizações para a mulher, de maneira que ela sinta essa pessoa maléfica, responsável por tudo que está acontecendo supostamente de ruim naquele relacionamento. E a mulher assume, se perde nesse jogo, né? Ela geralmente está sofrendo um momento de manipulação muito forte da parte do seu parceiro, né? E ela não consegue realmente ver que ali é um jogo manipulatório em que ela está presa, aprisionada a ele, mas que ela sofre demais, porque sempre ela é a responsável, é a incapaz, é a que não tem o devido valor, não se dá o devido valor, é aquela pessoa que realmente está ali até com aquele parceiro por uma generosidade dele, né? Ou seja, porque ele ama tanto, né, que fica com ela naquelas condições. Então, assim, sempre o sujeito, mulher nessa condição aí, está sempre se sentindo a responsável, a culpada e devedora ali naquela relação, mas sempre trazendo para si como a baixa autoestima, a insegurança, o sentimento de incapacidade, que são geralmente justificáveis pelas relações com as quais isso acontece não só na relação abusiva amorosa, né, na convivência com o parceiro, mas também nos ambientes de trabalho, né? Quantas vezes na relação do trabalho, empregado, né, e trabalhadora, gestor ou gestora também com a trabalhadora, existem esses jogos também de colocar o sujeito mulher nessa condição de fragilidade, de sensação de incapacidade, de culpa e de responsabilização com coisas que realmente não lhe dizem respeito, mas que foi colocado para ela e que, nesse sentido, traz mais e aguça um sentimento de baixa autoestima. Ok, são 18 horas e 14 minutos. O Espaço Aberto hoje conversa com a professora doutora Marísia Oliveira, ela que faz parte aí do ciclo, né, de trabalho voltado à psicoterapia individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e doutora também pela Universidade Federal da Paraíba. Professora, o medo e a dependência emocional são fatores que prendem muitas mulheres em relações abusivas, como a senhora agora há pouco acabou de falar. Mas como romper esse ciclo? Aí é que está, inclusive com relação a esse medo, as pessoas que estão sobre esse jogo, essa manipulação, né, que gera esse sofrimento, essa violência
expressa essa violência emocional, geralmente elas estão sempre acusadas. Olha, se não der certo nossa relação, se esse trabalho não deu certo, é porque a culpa é sua, a responsável é você, eu estou sofrendo porque é você que está me gerando esse sofrimento. Então, o sujeito fica meio perdido e com medo de perder aquela relação, né? E aí é preciso que esse sujeito que está perdido, confusa, no caso a mulher, entrar num processo de autoconhecimento, sabe? Para compreender os processos em que ela foi envolvida ao longo do seu desenvolvimento, porque a relação com o abusador não começa na vida adulta, tem toda uma história onde o sujeito, onde a mulher, ela foi aprendendo e se envolvendo numa rede, foi enredada, usando uma expressão bem popular, numa trama de manipulações, de relações, de valorizar o amor, ou pensar o amor ao lado de um sujeito com características opressoras, machistas, misóginas. Não se vive na vida adulta algo que não foi aprendido desde cedo na infância, sabe? Então é preciso que o sujeito entre em contato com ele mesmo, num processo de autoconhecimento, para poder cada vez mais aprofundar essas questões e tentar se libertar. Eu estou falando aí do processo psicoterapêutico, seja ele individual ou de grupo, né, que leva ao autoconhecimento. Acrescida a isso também a mulher buscar também sua rede de apoio nas suas outras companheiras mulheres que também estão buscando se libertar e também estão em processo de libertação, porque as mulheres sozinhas, nem ninguém sozinho consegue dar o salto, né, libertador. É preciso que o sujeito, caso a mulher, ela busque estabelecer relações e manter suas relações de convivência com as outras, e se buscando apoiar-se nessa perspectiva também de libertação, né? Porque conversando, as mulheres em diálogo, conversando uma com as outras, também vão tendo sacadas, insights sobre processos que elas estão envolvidas, olhando a própria experiência da outra, sabe? Então, eu acho que a mulher nós mulheres precisamos parar um pouco, porque às vezes mesmo tentando se trabalhar na direção de sua libertação, as mulheres também ainda podem se perceber ainda presa a redes de manipulação e de aprisionamento com um abusador ou com abusadores. Então, eu não sei se eu te coloquei aí assim mais claro, para os ouvintes. Não, foi compreensível sim, professora, foi muito compreensível. Desde a infância e ao longo da vida que se aprende a amar e amar de uma forma abusiva. Inclusive, até em uma outra oportunidade ainda dentro desse mês, eu fiz esse questionamento a uma outra pessoa que aqui passou, né, quando eu questionava o fato de que as mulheres, né, elas hoje são violentadas por pessoas que nós, no caso os homens, fomos educados e criados por mulheres. Por que desse ódio tão exagerado hoje apresentado na nossa sociedade? Então vai de encontro ao que a professora acabou de dizer, que na verdade tudo isso não nasce agora nesse período adulto das pessoas, mas sim ainda na infância, quando são construídas as personalidades, o caráter do sujeito. Inclusive, Paulo, eu não sei se foi ontem lá no Canal Livre, eu não sei, eu tenho a impressão que foi. Eu fui no Instagram, eu vi alguém falando lá, não sei se era uma das mulheres, um dos jornalistas, falando de que se um pai quer que sua filha não sofra violência, né, ao ponto de chegar ao feminicídio, por exemplo, é preciso que ele comece também, dentro de casa, a demonstrar expressões de amor, de afeto, de respeito com suas filhas e com a sua esposa, porque é na família que nós aprendemos, nas relações conjugais, né, que nós vivenciamos e testemunhamos na nossa infância, que a gente vai aprendendo sobre o amor, sobre as relações. E, infelizmente, dentro de uma sociedade patriarcal e misógina como a nossa, a gente aprendeu, a partir dessa relação homem-mulher, pai e mãe, que
as mulheres, que nós mulheres somos muitas vezes aquelas que têm que se submeter, calar-se, aquelas que apanham, que convivem com maridos também alcoólatras, né? Várias outras dependências químicas, e que tem que aceitar, porque é da mulher, próprio da mulher correta, virtuosa, aceitar e se submeter-se. Então, assim, a educação que nós recebemos na infância são de submissão, de obediência, mesmo em situações, em cenas que jamais deveríamos ser obedientes e submissas, né? Verdade. Isso vai marcando as nossas subjetividades, sabe? Verdade. São 18 horas e 21 minutos. O Espaço Aberto está conversando com a professora doutora Marísia Oliveira. Ela que é aí doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Professora, nós temos uma mensagem aqui de um ouvinte. Ela diz assim: boa noite, doutora Paulo. Explique o ciclo tensão, explosão, lua de mel, como quebrar o ciclo da violência. Eu acho que a professora já abordou de forma bastante ampla essa questão, mas se a professora quiser reforçar, né, a pergunta aqui da ouvinte é Carmen, que mora aqui no bairro Jardim Santana, aqui na cidade de Souza. É uma pergunta também, assim, desafiadora e muito, como é que eu diria, muito difícil de responder. Mas eu acredito que, pelo que a gente vem conversando, Paulo, a gente, de alguma forma, está pensando em pistas, em possibilidades, né? Quando a gente pensa numa família que ela transforme as relações afetivas entre pais e filhos e filhas, né? E mãe e pai, né? Um casal, onde essas relações elas possam se dar num nível de respeito, de amorosidade, de companheirismo e de valorização do diferente, daquele que não é igual a nós, daquela que é diferente de nós, daquele que busca ser aquilo que lhe é mais próprio, e a gente valoriza isso dentro da família, dentro de uma perspectiva amorosa, genuinamente amorosa, não moralmente amorosa. Eu acho que a gente pode contribuir nessa linha de quebrar esse ciclo da violência. Na própria escola, nas escolas, nós educadores e educadoras, se a gente trabalha com as crianças desde pequeno na perspectiva desse olhar amoroso para o diferente, para a diferença, inclusive incluindo nós, as meninas, as mulheres, as moças, jovens e os rapazes também, porque na perspectiva também de inclusão do masculino com o feminino, sabe? Porque não dá para a gente estar aqui alimentando, falando e reforçando posturas odiosas, né, em relação a homens e mulheres e vice-versa. Nós, mulheres, já sofremos esse ódio historicamente, estamos tentando nos libertar disso, mas a forma da gente se libertar disso é também numa via amorosa, onde o amor possa ser cultivado tanto entre nós, homens e mulheres, né, como também nos espaços outros que as sociedades, né, por meio das suas próprias instituições várias, a ser um projeto a ser abraçado por essa sociedade de uma forma geral, mas numa perspectiva amorosa de respeito e de justiça social inclusive, porque a gente vê que no caso das nós mulheres e pelas próprias mães que nós tivemos, o quanto essas mulheres foram oprimidas, sobrecarregadas, viveram condições injustas na relação homem e mulher dentro da relação familiar, né? Então, assim, se a balança está desequilibrada, é impossível a gente pensar na quebra desse ciclo de violência. Então, assim, mas é preciso que o amor esteja aí. Porque onde há amor, eu penso assim, alguém pode estar dizendo, mas ela está muito romântica falando sobre o amor, porque eu penso o amor não no sentido romântico, mas no amor concreto, no amor onde exija respeito, acolhimento, escuta, diálogo, sabe? Não dá para pensar justiça social, porque se há amor, há justiça social. Nossa sociedade ela não é nada amorosa, ela é injusta. Então, assim, fica muito difícil da gente quebrar também esse ciclo de violência quando a gente também não pensa que a própria sociedade em si, da forma que ela está estruturada, ela é violenta. As famílias, da forma que elas estão estruturadas até hoje e tentam se manter ainda dentro de uma perspectiva
rigidamente conservadora, é também violenta. Então, como quebrar esse ciclo da violência se a gente não também repensa essas questões? Então, o que eu quero te dizer, Paulo, e as ouvintes, os ouvintes da rádio, é que pensar o amor é pensar em justiça, sabe? Justiça social. Se não há justiça social, não há amor. Eu não sei se você consegue compreender o que eu quero também comunicar aqui, vocês também que estão me ouvindo. Claro, claro. Com certeza, eu acredito muito nesse lado, né, da justiça social, como também ferramenta de construção de um novo olhar, não só para a mulher, mas também para todo o ciclo de violência hoje que permeia as mulheres, as crianças e também toda a sociedade brasileira. Professora, o feminicídio é a face mais extrema da violência. Como a psicologia analisa esse fenômeno tão crescente aqui no Brasil? Olha, de uma forma geral, pensar como é que estão os estudos analisando o feminicídio, eu não vou me deter aqui, porque na realidade não é um tema que eu me aprofunde muito, não. Mas, assim, como profissional da psicologia, como uma psicóloga humanista, como mulher que sou, uma mulher também emancipada, o que eu posso dizer é o que eu compreendo do que está aí, sabe? Por exemplo, Paulo, se você vê, o feminicídio está se dando e está ficando acirrado exatamente no contexto onde as mulheres buscam libertação. Não sei se você percebe isso. Justamente. Hoje as mulheres estão dizendo, e eu reflito muito sobre isso, sabe, vendo, que eu sou muito de observar as evidências, né, do que está acontecendo aí, de observar o que está se dando no cenário mundial e social, somente aqui no Brasil, é que as mulheres, apesar da história ter dito para nós, de maneira, né, historicamente falando, ancestralmente falando, que bastava nascer do sexo masculino, já se era um ser de valor. Basta ser do sexo masculino, você já é mais importante do que qualquer outro ser, no caso a mulher. Hierarquicamente você é um ser de mais valor. Isso já foi dito. Isso aí bastava. Inclusive até dentro de situações em que o próprio sujeito que nascia do sexo masculino não conseguia nem poder expressar e assumir sua própria orientação homossexual, né? Inclusive, a gente sabe na história de quantos casamentos foram feitos dentro de uma perspectiva heteronormativa ou heterossexual, com figuras masculinas, que nasceram do sexo, né, masculino, mas que tinham orientação homossexual. Mas isso já colocava esse sujeito numa postura de mais valor, de mais valia, de mais importância do que as meninas que não eram do sexo masculino, porque eram do sexo feminino, entende? Só que, historicamente, ao longo dessas lutas, que inclusive estão envolvendo ainda muitas mortes, porque, eu não sei se você lembra nesse recorte histórico, Paulo, e os ouvintes sabem disso, que houve em épocas históricas que era legítimo o homem matar sua mulher por desobediência, por insubmissão, inclusive dele emparedar essas mulheres dentro da sua própria casa, das suas casas. A mulher desobediente, ela era punida com castigo até o ato extremo que era o feminicídio, era o homicídio, né? O assassinato da própria mulher. Ao longo da história, a gente está vendo que isso está transformando, não dá mais para a gente fazer vista grossas a isso, mas foi ao longo de muitas lutas das mulheres, e continuam ainda lutando, nós mulheres que continuamos lutando, que essas questões estão sendo superadas. Inclusive, você vê aqui no Brasil a questão da Lei Maria da Penha, né? A história da Maria da Penha trouxe essa possibilidade da gente repensar as violências contra a mulher e punir a violência contra as mulheres, né? Mas tem pessoas que dizem, depois dessa Maria da Penha, que o pessoal anda matando mais. Eu não sei se você ouve isso. Já, muitas vezes. Aí não é que mataram mais, na minha percepção. Aí vem meu lado psicológico, uma psicóloga existencial, humanista existencial. Não é que mataram mais, porque historicamente as mulheres foram mortas, assassinadas, enterradas dentro da própria propriedade dos seus maridos, né, da família dos seus maridos, e era legitimado isso porque elas eram desobedientes, insubmissas, né?
elas contrariavam o seu senhor. Até chegar lá, muitas torturas essas mulheres sofreram, mas estava legitimado. Hoje não está mais legitimada a violência contra a mulher. Entretanto, também eu acrescento essa questão mais atual, que nós mulheres estamos dizendo, as mulheres estão dizendo, isso é uma leitura que eu estou fazendo, não basta só nascer do sexo masculino, Paulo, ou nascer com o sexo, ou ser do sexo masculino. É preciso ter mais qualidades, porque se no passado era o suficiente ser só do sexo masculino, nascer do sexo masculino, hoje nós mulheres estamos dizendo que não, é preciso ter mais, é preciso ter empatia, é preciso ouvir, ter escuta, respeito, amorosidade, gentileza, delicadeza no trato com a mulher, né? É respeitar, é valorizar, sabe? Então, as mulheres hoje estão dizendo, não basta. E elas estão deixando aí seus companheiros porque elas estão comunicando isso. Isso não basta ser só homem, é preciso muito mais. Então, assim, a insatisfação que em épocas antigas, conservadoras, anteriores da história, era considerada e atribuída a nós mulheres como uma coisa, um defeito, uma patologia, não, uma doença mental, um transtorno mental, hoje a gente vê que não, é uma comunicação de que isso não basta. Não basta só nascer e ter o sexo masculino. É preciso ter muito mais. Então, essa onda de feminicídio, os homens não estão aceitando isso. Pensa historicamente, esses homens foram acostumados a serem valorizados, a serem reverenciados. Estou dizendo isso, inclusive você, né, Paulo? Assim, mas você compreende bem, sabe que você foi educado dentro desse contexto, né? Sempre ser os melhores, os maiorais. Isso também dentro também do recorte de raça, gênero, orientação sexual e classe social, né? Você sabe disso. Que o homem branco mais valor ainda do que o homem negro, né? Exatamente. O rico, em relação ao pobre, também muito mais valor, muito mais prestigiado ainda, mais acréscimos, atributos de valorização, de importância. Só que hoje não está mais se sustentando, sabe? Porque falta mais. Nós, mulheres, não estamos aceitando isso. Não basta, precisa ter companheirismo, ser cúmplice, amar, respeitar, gostar da nossa diferença, acolher a nossa diferença. Isso aí está sendo muito agressivo, sabe? É muito difícil para esses homens que ainda estão perseguindo esse tipo de referência, de modelo, aceitarem. Então, a reação geralmente é essa, de matar, de eliminar o objeto que está dizendo que você não vale, que você não tem essa importância que você achava que tinha. E a mulher está dizendo isso. Você pode ser do sexo masculino, mas você não me preenche, você não está me satisfazendo, você está faltando coisa. E não é sexo, muitas vezes não é sexo. Que era também um ponto de valorização muito forte, né, que ainda é do patriarcado, do homem como esse executor, esse grande feitor sexual, essa grande expressão da sexualidade, né, do macho, né? Então, assim, essa coisa aí está chegando e as mulheres estão sendo eliminadas, sabe? Eu acho que é preciso uma revisão, uma reflexão sobre essa valorização, esses equívocos que foram historicamente colocados sobre nós, em relação a nós mulheres e em relação aos homens, para que a gente possa se encontrar num pé de igualdade, não de negação das nossas diferenças, que eu acho que elas são legítimas e importantes, mas não de desigualdades em relação a porque eu sou homem, você é mulher e eu sou inferior e você é superior, sabe? Então, eu acho que esse ódio, esse excesso aí, sabe, é de uma revolta, de um ódio, que de repente a gente pode pensar dentro da questão psicológica, o que leva esses homens a odiarem tantas mulheres, né? Onde foi que esse ódio surgiu? Então, assim, o patriarcado é um modelo que realmente se pauta nesse tipo de modelo também de ódio contra as mulheres, de desqualificação dessas mulheres, e que isso precisa ser desconstruído, sabe, Paulo? Mas eu acho que os desafios são muitos.
Uma coisa também, só a questão psicológica, também voltando à parte psicológica, que dentro da sabedoria popular, não sei se você lembra disso, sua mãe, seus avós trouxeram isso, seus pais, e quem está me ouvindo que dizia assim, quem é bom filho, bom marido, bom amigo, bom tudo, né? Isso. Essa relação também das mães com seus filhos, também dentro de uma sociedade patriarcal, é muito complicada, sabe? Então, eu acho possível, por exemplo, todo homem é machista, mas eu não sei se todo homem necessariamente é misógino, sabe? São questões que me vêm. Por quê? Eu vejo muito a relação desse filho, desse homem que era uma criança um dia, né? Que teve um pai um dia que também era espelho desse tipo de referência de masculinidade, e a mãe com referência de feminilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa relação aí essa tríade, muitas vezes se deu também na relação mãe e filho de maneira complicada, sabe? Eu acho que um homem que destrói uma mulher, que tira a vida dessa mulher, ele tem uma história muito negativa, muito ruim com sua mãe, sabe? Eu arrisco, assim, sem tirar dúvida, porque o homem que aprendeu na relação com sua mãe a amá-la, a respeitá-la, né? A valorizá-la, se sentiu amado por ela, sabe? Eu acho impossível que esse homem pense em tirar a vida das mulheres. Esse homem tenha ódio das mulheres. Pelo contrário, é um homem que eu acho que ele é um excelente, geralmente é um excelente companheiro, um excelente parceiro. E que, infelizmente, nem todos os meninos tiveram relações também, conseguiram construir, seja, não sei, por presença paterna, ou não sei, nessa dinâmica, muitas vezes, Professora, uma relação com sua mãe. Eu quero me encostar ao seu pensamento, a sua lógica de raciocínio nesse instante também, porque eu também faço essa leitura também em relação a esse fato, né? Porque também, na maioria das vezes, os homens, os meninos foram criados por mulheres, foram educados por mulheres. Eu, particularmente, não tive a figura de pai em minha casa. Meu pai, quando me deixou, tinha 2 anos de idade e fui criado exclusivamente só por mulheres. Minha avó, minhas tias, minhas 2 irmãs e minha mãe. Então eu nunca tive a figura masculina dentro de casa me mostrando como seria essa visão de homem, de macho, de varão dentro de minha residência, a não ser a visão sempre de mulher, né? Aquela visão mais meiga, mais doce, mais amorosa, mas foi uma relação muito amável, né? Onde hoje eu consigo compreender muitas vezes a posição da mulher, o fato do ser mulher, né? Ter, né, o seu espaço, o seu lugar dentro dessa sociedade. Então eu acredito que a minha mãe, com minhas tias e todas as mulheres que estiveram me rodeando, me mostraram esse valor que a mulher tem, principalmente na valorização da sociedade que nós vivemos. Mas, professora, o tempo é tão corrido, né? O programa nós temos só apenas 2 horas, a conversa está tão boa, mas a gente também, né, tem que ver a questão do tempo, e a gente já está chegando na reta final aqui da nossa conversa. Queria ter mais tempo, queria ter mais espaço para que a gente pudesse passar mais tempo conversando sobre tudo isso que a professora acabou de abordar, que para mim hoje foi mais do que uma aula, não foi só uma conversa, mas sim uma aula proveitosa, excepcional, vindo por parte da professora com a sua experiência na psicologia, mas também com sua experiência na vida, né, que nos trouxe também muita reflexão acerca disso. Eu queria encerrar fazendo uma última pergunta e depois a professora, ao final da sua pergunta, já pode se encaminhar para o final daqui da nossa conversa, já desde já agradecendo a sua participação aqui no Espaço Aberto. Eu acredito que teremos outra oportunidade de uma outra conversa. O mês de setembro é um mês também que se fala da depressão, e eu acredito que eu vou ter esse espaço novamente com a professora para a gente abordar também esse fato, esse tema que é de grande importância. Agradecer à professora Ana Coutinho, que foi a partir dela que a gente chegou até a professora Maraísa Oliveira aqui do Espaço Aberto. A minha pergunta seria da seguinte maneira: como a terapia pode contribuir no processo de cura emocional de mulheres vítimas de violência? Bom, Paulo, antes de mais nada, quero também lhe parabenizar pelo privilégio de você ter tido como mãe, né, uma grande referência a sua mãe, e uma mãe que realmente você construiu com ela essa relação de amor com a mulher. Aprendeu o amor com a sua mãe como mulher, né?
e amar as mulheres, porque certamente você tornou-se um homem amoroso, respeitoso, e que isso possa se multiplicar mais na sociedade, sabe? Que as crianças do sexo masculino possam realmente aproveitar, serem permitidas, possibilitadas, né, a estabelecer essa relação bonita com a mãe. Certamente a gente vai combater mais esse ciclo de violência nessa perspectiva. O amor é tudo, né? O amor transforma, o amor cuida, o amor respeita, o amor escuta, o amor é empático. Isso tudo a gente está precisando no mundo e nós na relação com os homens. Que os homens possam também ter oportunidades para se transformarem e tornar-se pessoas melhores, seres melhores, né? Com relação a essa questão que você colocou, no processo psicoterapêutico, o sujeito, a pessoa, caso aqui as mulheres, que é o sujeito que nos interessa nesse momento, tem a oportunidade de, a partir de uma relação de escuta e de acolhimento, onde envolve respeito, empatia, aceitação desse sujeito, imergir na própria experiência, as suas coisas mais significativas que foram sendo vivenciadas ao longo da sua história. E nesse diálogo, nessa relação de escuta e diálogo, o sujeito, as pessoas, no caso as mulheres aqui, elas começarem a compreender processos seus de aprisionamento, de envolvimento em relações que são complicadas, relações que levam a parcerias abusivas, a convivências abusivas, e que alimenta também o outro sujeito nesse próprio ciclo de violência, porque só dá para quebrar o ciclo de violência também quando a própria mulher se liberta, né? Quando ela percebe que aqueles jogos ali são manipulatórios, são jogos, são estratégias para manter o sujeito presa à dominação, à manipulação do abusador, esse ciclo se quebra, sabe? Porque numa relação onde um sujeito se transforma, a relação também se quebra, aquele modelo de relação abusiva se quebra. Então, o processo psicoterapêutico, ele traz a oportunidade do sujeito se acolher, de ser acolhido, de se autoexaminar, a partir de um diálogo, uma escuta respeitosa, a poder acessar elementos mais profundos da sua própria experiência, que até então a pessoa não estava atento a tempo. Mas isso é um processo gradual que vai se dando aos poucos, não tem assim, em um mês, em tal dia se resolve isso, não. Porque isso também envolve confiança, envolve uma entrega, envolve um desarmar-se diante até próprio de si próprio, porque muitas vezes a gente, nós mulheres, como também os homens, a gente assume papéis que é mais pautado em máscaras, né? A gente usa máscara, a gente vive, como dizia Jung, mais na dimensão da persona do que da própria realidade do nosso ser. E essas máscaras para irem se desmanchando, caindo, isso leva um certo tempo e o sujeito vai percebendo nuances do seu comportamento, da sua conduta, que estão atreladas a muitas questões muito anteriores, como eu já disse a você, que vem desde a infância, sabe? E é nessa relação de troca, de conversa, de escuta e de respeito, onde o próprio sujeito vai direcionando o seu próprio caminho ali, essa mulher vai aprendendo a desenvolver sua autonomia, a assumir seu empoderamento e a sua libertação, ao ponto até de dizer, chegar o dia e dizer para o terapeuta, no caso a terapeuta, dizer, hoje eu estou me dando alta, hoje posso caminhar sozinha. E isso aí é um dos aspectos importantes no processo terapêutico, sabe? Mas é preciso ter paciência, é preciso caminhar, é preciso respeitar os seus próprios passos, até chegar a certas experiências que muitas vezes são muito violentas e traumáticas, que envolvem inclusive abuso sexual, né? Porque a gente está falando das relações abusivas no ponto de vista mais dessas violências físicas, dessas manipulações psicológicas, mas também muitas vezes dentro da própria família as relações abusivas se dão na esfera sexual, né? É isso que eu posso te dizer, né? Agora o que eu sugeriria às mulheres que estão me ouvindo, que se cuidem, né? Estabeleçam, procurem viver situações em termos de prevenção da saúde mental, situações que lhes são prazerosas, situações que são mais amenas para a sua vida, evite situações dentro do possível de estresse, sabe? Que gera estresse, pensionamentos que não levam a uma transformação, a um crescimento, busque ajuda profissional,
convivam mais com as outras mulheres, se aprende muito na convivência com as outras mulheres, com as amigas, são as grandes parceiras dentro de uma perspectiva de sororidade, sabe? Se ali, se for possível, algum coletivo feminista, eu acho que ajuda também muito nesse processo de libertação. E vai observando o corpo, os processos que estão aí sendo sinalizados pelo seu corpo, pelo seu semblante, pelas suas dificuldades de dormir, de acordar, de realizar as coisas, pelas suas revoltas, pela sua ira, suas iras, sentimentos extremamente assim, graves, agressivos. E vá se cuidando, eu acho que é importante. Faça aquilo que possa ali beneficiar e propiciar bem-estar. Na realidade, nós estamos aqui para dar conta do nosso ser. Cada um de nós, cada uma de nós. Isso é uma tarefa nossa, não é do outro. Dentro do processo de relação abusiva e de aprisionamento, a gente busca do outro a nossa completude, principalmente nós mulheres, a nossa valorização, aquela afirmação social, a nossa validação, que é um termo que está sendo muito usado hoje, né? Mas, na realidade, só em nós mesmas a gente vai encontrar essa legitimidade, essa validação e reencontro com aquilo que é mais valor que nós somos, que é o nosso ser. Eu agradeço aí a oportunidade, será um prazer, Paulo, estar em outros momentos aqui, contribuindo, espero que tenha contribuído, viu? E é isso que eu posso lhes dizer até o momento. Ok, são 18 horas e 47 minutos. O Espaço Aberto hoje conversou com a professora doutora Marísia Oliveira da Silva, psicóloga clínica, psicoterapeuta individual e grupal, professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, doutora em Educação também pela Universidade Federal da Paraíba. Fechando assim o nosso ciclo de homenagem ao mês de março, comemorado e homenageado a todas as mulheres aqui do Espaço Aberto, deixando claro que se há vida, há respeito, há solidariedade e há mais do que tudo, amor e muita empatia. Salve as mulheres, é necessário que tenhamos a coragem de protegê-las. São 18 horas e 47 minutos, nós vamos a um pequeno e rápido comercial e em seguida a gente retorna com a parte final aqui do Espaço Aberto desta segunda-feira. Aqui é tudo Max Correio. Eita, meu povão! Vem pro Mais Rodrigues, vem! Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Tem preço baixo e qualidade, sim senhor. Agora são 10 motos para o cliente vencedor. São 10 anos de sucesso lado a lado com freguês. O aniversário é nosso e o presente é de vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Souza e região já conhecem o seu valor. São 10 anos de cuidado com o nosso consumidor. Esse ano o Mais Rodrigues inovou mais uma vez. São 10 anos de história com 10 motos pra vocês. Olha, o Mais Rodrigues é muito bom, o Mais Rodrigues é bom demais. Olha, quem comprou no Mais Rodrigues não esquece nunca mais. Você está cansado de fake news e desinformação? Quer estar sempre atualizado com notícias confiáveis e de qualidade? Então não perca tempo, acesse agora mesmo www.blogdopaulopereira.com.br, seu portal de notícias confiável e imparcial.
O melhor de tudo é que aqui as notícias são atualizadas em tempo real, garantindo que você sempre esteja à frente dos acontecimentos. Agora, Souza e região pode contar com um médico para cuidar da sua saúde mental. Dr. Alexson Sarmento, pós-graduado em psiquiatria, é o profissional correto para tratar de transtornos como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, transtorno afetivo bipolar, transtornos do pânico, entre outros adoecimentos da mente, atendendo na Clínica Renascense, que fica localizada na Rua Sadi Fernandes, número 30, próximo ao Pio Supermercado. Agende sua consulta no telefone WhatsApp 83-9138-8587 e em Cajazeiras, na Clínica Integrativa Dr. Gentil Paiva, 83-9146-8171. Dr. Alexson Sarmento, sua saúde mental é prioridade. Quer ficar por dentro das principais notícias de Souza e região? Acesse o blog do Paulo Pereira, o portal que traz tudo o que você precisa saber sobre política, educação, cultura, saúde e muito mais. Aqui você encontra a opinião sobre os fatos mais importantes do dia, sempre com credibilidade e compromisso com a informação. Além disso, o blog do Paulo Pereira oferece uma cobertura completa de eventos culturais, dicas de entretenimento, movimenta o sertão, o Brasil e o mundo. Conecte-se com o que acontece na sua cidade. Acesse agora blogdopaulopereira.com.br, sua fonte de informação confiável e atualizada. Fones de contato 83-8102-0362. Instagram, @blog do Paulo Pereira. Aqui a notícia chega primeiro. Você sabia que cuidar da pele, dos cabelos e da autoestima começa com um especialista de confiança? Conheço o Dr. Jefferson Pontes, pós-graduado em dermatologia clínica, cirúrgica, tricologia e em breve com transplante capilar e blefaroplastia, cirurgia para correção de excesso de pele nas pálpebras. Atendimento personalizado para cuidar da sua saúde e beleza, atendendo na Clínica da Família e Clínica Iote em Souza, Laboclin em São José da Lagoa Tapada, Instituto Vanessa Arnold em Pombal, Centro Médico Dr. Diego Galdino no Iraúna. Agende já a sua avaliação. Dr. Jefferson Pontes, dermatologia com excelência e cuidado, porque prevenir é a melhor forma de tratar. Respeitar o sinal, usar o capacete, dar a preferência ao pedestre. Programa Espaço Aberto faz um alerta e também um convite. Souza Cidade Verde, cidade cuidada. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. Uma campanha que nasce da urgência, mas também da esperança. Queremos uma Souza mais arborizada, mais saudável, mais acolhedora. Uma Souza que pensa no amanhã e age agora. 26 anos de uma linda história. A New Line comemorou junto
futuro nos reserva muito mais. É só aguardar. New Line, 26 anos, vamos comemorar, conectando você ao mundo. New Line, yes! O poder sob o microscópio. Espaço aberto. A notícia começa aqui. Olha, na cidade de Souza são exatamente 18 horas e 56 minutos, aqui pela Max Correio FM 99,1, espaço aberto desta segunda-feira, 30 de março, o ano é 2026. Olha, trazendo as últimas informações aqui do espaço aberto desta segunda-feira, o prefeito de Souza, ao lado da secretária de Assistência Social, Mariana Cartacho, deu início aí à entrega das cestas da Semana Santa às comunidades aqui no município de Souza. A mão social do nosso governo segue firme, guiada pela equidade e pelo compromisso com quem mais precisa, afirmou aí o prefeito Helder Carvalho. Nesta segunda-feira, começou aí a distribuição das cestas da Semana Santa. Realizamos a entrega de 7.000 cestas básicas de jejum, levando alimento, dignidade e esperança a milhares de famílias souzenses. É assim que acreditamos na gestão pública, cuidando das pessoas, olhando com sensibilidade para cada realidade e garantindo que ninguém fique para trás, afirmou o prefeito Helder Carvalho. Vamos ouvir a fala do prefeito. 7.000 cestas básicas entregues para a equipe da assistência social, uma mobilização enorme de toda a equipe para que a gente possa fazer mais por quem mais precisa. Então, alguns pontos de entrega já começaram aqui na Secretaria de Assistência Social, lá no CRAS do Mutirão, no CRAS de André Gadelha também. E a gente convida você aí com a gente para a zona rural, Logradouro Macacos, fazer a entrega também às pessoas que lá residem, que receberão, de acordo com o cadastro Pão na Mesa, também o jejum da Semana Santa. Boa de casa, dê licença, tudo bom? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Está aqui o nosso jejum para você, Camila, não é isso? É. Coração. Além de uma cesta básica, vem muito sentimento aqui do nosso governo para com as pessoas mais simples e por isso que a gente faz questão de deixar aqui nas suas mãos, tá bom? Muito obrigada, viu? Tá aí, o prefeito de Souza, Helder Carvalho, fazendo a entrega aí de 7.000 cestas básicas aqui em nosso município. Olha, o prefeito do Lastro, Dr. Ronaldo, comemora mais investimentos no município. Recebemos uma nova ambulância que vai fortalecer aí o atendimento em saúde e uma retroescavadeira que chega para contribuir com os serviços e o desenvolvimento do nosso município, afirmou o gestor municipal do Lastro. Nosso agradecimento especial ao deputado federal Wilson Santiago pela destinação da emenda que garantiu aí a ambulância, ao senador veneziano Vital do Rego pela emenda que possibilitou a aquisição da retroescavadeira e ao deputado federal Hugo Mota pelo apoio constante e por sempre contribuir com os recursos para o crescimento do nosso município, destacou aí Dr. Ronaldo. Seguimos trabalhando com responsabilidade, compromisso e parcerias que fazem a diferença na vida das pessoas. O trabalho não para. Vamos ouvir aí o prefeito do Lastro. Olá, meus amigos, minhas amigas de Lastro. Satisfação de estar aqui nesse momento hoje,
recebendo 2 veículos de suma importância para o nosso município, uma rede escavadeira que vai funcionar em benefício da infraestrutura do nosso município, uma ambulância que vai servir para o serviço de saúde. Então, estou muito feliz aqui ao lado do vice-prefeito, do nosso secretário, do vereador, que Mamá representa todos os vereadores do nosso município. E nesta ocasião, gostaria de agradecer ao senador veneziano por ter destinado a emenda para comprar esse equipamento dessa rede escavadeira. Ao mesmo tempo, agradecer também ao deputado federal Wilson Santiago por ter destinado uma emenda para a gente adquirir essa ambulância. Então, isso é fruto do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, da nossa equipe de trabalho. Agradecer na ocasião também ao deputado Hugo Mota, que vem sendo um forte baluarte nessa luta também, enviando recursos para o nosso município. Então, estou muito feliz, o Lastro ganha e vamos à frente, tem muito mais coisa por aí para vir. Forte abraço. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a participação do secretário, do vereador Mamá. E, enfim, né? Quem ganha é o Lastro, né, Renato? Porque estamos entregando aqui uma ambulância e uma escavadeira. Foi muito esforço, né, Ronaldo? Dessas viagens que nós fomos a Brasília. E graças a Deus deu certo. E vem mais, viu, Ronaldo? Se Deus quiser, em nome de Jesus, vem mais. Se Deus quiser. O trabalho continua, vice-prefeito. E vamos firmes e fortes, pessoal. Vamos à luta, o Lastro continua avançando e crescendo cada vez mais. Tá aí a fala do prefeito Dr. Ronaldo, lá do município do Lastro. Olha, também quem vem se destacando é o prefeito de Vieirópolis, Tiales Aristóteles. Vieirópolis segue dando exemplo de gestão pública eficiente, antecipando os salários dos funcionários, garantindo aí mais gestão equilibrada. A administração do prefeito Tiales Aristóteles vem se consolidando como referência ao manter uma política firme de valorização do servidor. Salários pagos todo dia 10, com cerca de 20 dias de antecedência. Essa prática não só garante tranquilidade aos servidores, como também movimenta a economia local, fortalecendo aí o comércio e gerando desenvolvimento. Um levantamento do site Polêmica Paraíba colocou aí Vieirópolis entre os municípios que mais se destacou nesse modelo de gestão. Reconhecimento que reforça aí o compromisso com a responsabilidade fiscal e planejamento. O efeito se torna ainda mais expressivo diante do maior bloqueio judicial da história do município, resultado de uma tragédia ocorrida em 2006, que gerou indenizações milionárias. Mas o município de Vieirópolis segue firme. Mesmo assim, a gestão segue pagando salários em dias e antecipado, obras mantidas, investimentos garantidos. Com o equilíbrio, seriedade e compromisso público, Tiales Aristóteles mostra que é possível superar dificuldades e avançar cada vez mais na melhoria de toda a população de Vieirópolis. Olha, são exatamente 19 horas e 3 minutos, espaço aberto aqui pela Max Correio FM nesta segunda-feira. Queremos agradecer aí a todos os nossos ouvintes de todos os dias aqui no espaço aberto pela Max Correio. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, desejar a todos uma boa noite e paz e bem. Que Deus me livre da maldade alheia, que Deus me livre de energia ruim.